5 razões para você não acreditar na nova interpretação de Daniel 11:40-45, feita atualmente pela Igreja Adventista. Esse assunto que vamos estudar é importantíssimo, pois é um indicador para o mundo, para que os homens saibam o que está acontecendo no santuário celestial. É um indicador de que a porta da graça está se fechando, por isso não podemos ter uma falsa compreensão sobre Daniel 11:40-45. Então, vamos apresentar 5 razões para você não acreditar na nova interpretação de Daniel 11:40-45, feita pela Igreja Adventista. E também outros ministérios como MV, IAG, Samuel Ramos, Canal Soldados de Emanuel, e etc. Primeira razão para você não acreditar na interpretação atual da Igreja Adventista sobre Daniel 11:40-45, é que toda a Igreja Adventista do sétimo dia, até a morte de Ellen White, ensinava que todo o capítulo 11 de Daniel, incluindo os versículos 40-45, deve ser interpretado literalmente, o que se aplica a quem quer que controle o território hoje ocupado pela Turquia. Quero compartilhar com vocês um texto do livro Estudos Bíblicos, de 1914. Esse livro era o padrão ouro para estudos bíblicos, nos dias dos pioneiros, e lemos o seguinte na página 270. A questão oriental. Resumidamente definida, que é a questão oriental? A eliminação da Turquia da Europa, e a final extinção do Império Turco, com os consequentes eventos mundiais. É também descrita como a ação de impelir os turcos para a Ásia, e a anexão de seu território. Que passagens das Escrituras se aplicam ao poder turco? Daniel 11, versos 40-45, Apocalipse 9, e 16, verso 12. No capítulo 11 de Daniel, a Turquia é mencionada sob o título de O Rei do Norte, ou e em Apocalipse 9, no soar da quinta e sexta trombetas, e em Apocalipse 16, sob o símbolo do secamento das águas do principal rio da Turquia asiática, o grande rio Eufrates. Em profecia simbólica, águas representam multidões de povo. Como você pode ver, isso é uma demonstração de como a Igreja Adventista acreditava que o Rei do Norte é a Turquia. Isso foi até a morte de Ellen White. Esse ensino bate de frente com aquela ideia errônea de que o papado é o Rei do Norte. Essa ideia errônea ensina que o capítulo 11 de Daniel deve ser interpretado literalmente até o versículo 40. E que do versículo 40 ao 45 devem ser interpretados simbolicamente ou espiritualmente. Então, em vez de aplicar a Turquia os versículo 40-45, os modernos adventistas do sétimo dia dizem que esses versículos são simbólicos e aplicam ao papado. E essa ideia não bate com a Bíblia. Uriah Smith chamou esse ensino de método místico de interpretação. E quando chegamos a Daniel 12, versículo 1, o Rei do Norte não existe mais, pois ele chega ao seu fim antes do fechamento da porta da graça. Portanto, é uma interpretação errada da profecia dizer que o papado é o Rei do Norte, que chega ao seu fim no versículo 45. E a Bíblia é clara de que o papado será o poder perseguidor no fim dos tempos e durante o tempo de angústia, depois que Miguel se levantar, que é o cumprimento de Daniel capítulo 12 versículo 1. Portanto, o papado não é o Rei do Norte, pois ele continua vivo após o fechamento da porta da graça. Então, repetindo, o papado não pode ser o poder que chega ao fim no versículo 45, porque João no Apocalipse nos diz que o papado será o poder perseguidor nos últimos dias, durante o tempo de angústia quando Miguel se levanta, após o fechamento da porta da graça, que é o cumprimento de Daniel capítulo 12, versículo 1. A Bíblia nos diz que o papado ainda estará vivo quando Cristo voltar. Precisamos saber interpretar as profecias corretamente. E sobre isso Ellen White nos diz: aqueles que estão empenhados em proclamar a mensagem do terceiro anjo,
estão pesquisando as escrituras no mesmo plano que o pai Miller adotou. No livrinho intitulado Visões das Profecias na Cronologia Profética, o pai Miller dá as seguintes regras simples, mas inteligentes e importantes para o estudo e interpretação da Bíblia. E ela cita algumas delas, e diz que cada palavra deve ter sua devida influência sobre o assunto apresentado na Bíblia. E depois de citar a 11ª regra de interpretação da Bíblia, ela diz: o que foi dito acima é uma parte dessas regras, e em nosso estudo da Bíblia faremos bem em atender aos princípios apresentados. Review and Herald, 25 de novembro de 1884. Aqui ela nos diz que os sinceros estão pesquisando as escrituras no mesmo plano que o pai Miller adotou. E que essas regras simples são importantes para o estudo e interpretação da Bíblia. E que em nosso estudo da Bíblia faremos bem em atender aos princípios apresentados. Então, vamos ver agora a 11ª regra de interpretação da Bíblia, de Guilherme Miller, que se aplica a nós no estudo de hoje. Regra 11. Como saber quando uma palavra é usada figuradamente? Se faz sentido do jeito que está, e não viola as leis simples da natureza, então deve ser entendido literalmente, se não, figuradamente. Exemplos: Apocalipse 12, versos 1 e 2, e 17, versos 3 a 7. No caso de Daniel capítulo 11, faz sentido do jeito que está, e não viola as leis simples da natureza, então deve ser entendido literalmente, e não simbolicamente. Os pioneiros adventistas fundadores das nossas doutrinas adotaram estas regras, e por isso que eles acertaram na interpretação correta das Escrituras, e eles viram o benefício e o valor dessas regras. Vamos passar para a nossa próxima razão, pela qual não devemos aceitar a nova interpretação da Igreja Adventista sobre Daniel 11, 40 a 45. Segunda razão. Descobriremos agora que houve grandes esforços por parte da direção da Igreja para acabar com o método pioneiro de interpretar Daniel 11, versos 40 a 45. Mas essa mudança na interpretação de Daniel 11 não foi rápida. Foi necessário esforço para mudar a interpretação de Daniel 11, 40 a 45. Vamos ver um pouco desses esforços, e quais foram essas pessoas que estavam envolvidas, e logo vamos descobrir que Ellen White reprova os pastores, Prescott e Daniels, por planejarem corrigir os nossos livros. E aqui está uma parte daquela carta que Ellen White escreveu a esses dois pastores. Mensagens, após mensagens, chegaram até mim, do Senhor, sobre os perigos que cercam você, e o pastor Prescott. Tenho visto que Satanás teria ficado muito satisfeito, ao ver os pastores Prescott e Daniels empreenderem o trabalho de uma correção geral de nossos livros, que tem feito um bom trabalho no campo, por anos. Mas nenhum de vocês é chamado por Deus para esse trabalho. Representações foram passadas diante de mim, que indicam que você, e o pastor Prescott, e outros, unidos com você, estiveram inclinados a procurar coisas para serem criticadas ou condenados em nossas publicações impressas. Se lhe fosse dado encorajamento, mudanças e revisões seriam feitas de acordo com as ideias que você tem em mente. Sou encarregada de aconselhá-lo a deixar o trabalho de revisão de livros e devotar todas as energias de sua mente à apresentação da verdade bíblica, às almas que nunca ouviram a terceira mensagem angélica. Se você e o irmão Prescott semeassem sementes de incerteza e desconfiança nas mentes dos outros, Deus os chamaria para uma severa prestação de contas por esse mal. Carta 70, de Ellen White para A. G. Daniels, 11 de agosto de 1910. Como podemos ver, esse trabalho de mudanças na literatura adventista não aconteceu em 1910, pois esse alerta de Ellen White foi dado para impedir que esse trabalho de mudar a literatura acontecesse. E isso aconteceu em 1910, 5 anos antes da morte de Ellen White.
Mas logo após a morte de Ellen White, houve a Conferência Bíblica de 1919. Nessa conferência, houve uma acalorada discussão entre os pastores. De um lado estavam os pastores Lacey, Prescott e Daniels, que queriam mudanças. E do outro lado estavam os pastores Sorensen, Lonicre, Wilkinson e Washburn, que não aceitavam mudanças nas crenças. A acalorada discussão girou em torno de assuntos como a Trindade, o relacionamento de Ellen White com a Bíblia, e o Rei do Norte. Então, 4 anos após a morte de Ellen White, temos esta conferência bíblica, que agora está seguindo o mesmo comportamento e planos que Ellen White os advertiu 9 anos atrás em 1910, a não seguir, não mudar a nossa literatura. Outros esforços que aconteceram para mudar nossos livros, e nossa crença no capítulo 11 de Daniel, foi particularmente feitas no livro Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith. Muita coisa foi mudada, e se você analisar as versões anteriores a 1900, de Daniel e Apocalipse, você verá que Uriah Smith dedica mais de 8 páginas apenas para o versículo 45. Então ele tinha muito a dizer sobre isso e a maioria dessas informações foram removidas nas versões mais recentes. E não foi só Uriah Smith que colocou todas essas informações, no livro Daniel e Apocalipse, foi um comitê de homens que estudaram juntos, e colocaram todas aquelas informações naquele livro. E a liderança da Igreja Adventista desobedeceu à ordem de Deus, através de Ellen White, para não mudar a nossa literatura. E agora ouço o que Ellen White diz sobre este livro, Daniel e Apocalipse. Daniel e Apocalipse, a grande controvérsia, patriarcas e profetas, e o desejado de todas as nações, devem agora ir ao mundo. O grande ensino contido em Daniel e Apocalipse, tem sido ansiosamente procurado por muitos na Austrália. Este livro tem sido o meio de trazer muitas almas preciosas ao conhecimento da verdade. Temos de fazer tudo o que for possível para circular Daniel e Apocalipse. Não conheço nenhum outro livro que possa tomar o lugar deste. É a mão ajudadora de Deus. Manuscrito 76, de 1901. Aqui, Ellen White nos dá uma ideia do que ela pensava das coisas escritas neste livro. Se houvesse algum erro sério de interpretação em Daniel capítulo 11, Deus não iria inspirar Ellen White a escrever essas palavras, recomendando esse livro. Então, vamos passar para a nossa próxima razão. Terceira razão. As origens da visão figurativa ou simbólica de Daniel 11, 40 a 45. De onde veio esse ensino de que os versículos 40 a 45 são simbólicos e que aplica ao papado? E quem o promoveu? Também veremos que não foi apenas isso que esses homens trouxeram para a igreja. Eles não trouxeram apenas uma nova visão de Daniel capítulo 11. Outras coisas foram trazidas para a igreja contra a vontade de Deus. Um dos pastores que promoveu a visão simbólica de Daniel 11, versos 40 a 45, foi Raymond Cottrell. Não confunda esse pastor com o pioneiro, Roswell Cottrell. Raymond Cottrell escreveu extensivamente sobre a visão simbólica de Daniel 11, versos 40 a 45. E ele escreveu um artigo chamado Visões dos Pioneiros sobre Daniel 11 e o Armagedon. E neste artigo, ele tenta desacreditar a visão da igreja sobre o Rei do Norte, ser a Turquia, e para isso, ele cita que Tiago White acreditava que o Rei do Norte era o papado. E isso é algo que é muito comum hoje, mas veremos por que Tiago White disse que o papado era o Rei do Norte, e por que Ellen White o repreendeu por isso. Outro engano do Cottrell foi que ele abraçou um evangelho evangélico. Ele rejeitou o princípio de um dia como ano na profecia. Ele também rejeitou a doutrina do santuário. Ele escreveu um artigo em 2002 chamado
A doutrina do santuário, patrimônio ou risco? Esse artigo é muito parecido com as ideias de Desmond Ford, que combateu a doutrina do santuário. Ele acabou também rejeitando Ellen White, o que é um resultado lógico, pois se ele vai rejeitando as doutrinas que ela promove de forma tão proeminente em todos os seus livros, ele automaticamente terá de rejeitar Ellen White e os pioneiros fundadores das doutrinas. No artigo Visões dos Pioneiros, Raymond Cottrell cita Tiago White como crendo que o rei do norte era o papado. Então, vamos examinar o caso de Tiago White. Note primeiramente que Tiago White ensinava que a Turquia era o rei do norte. É nossa opinião que qualquer poder que reina sobre a Síria é, por enquanto, o rei do norte, mencionado em Daniel 11. Daí que a dinastia turca é agora 1854, esse poder. Se a Rússia, a Áustria, a Inglaterra ou a França se tornassem possuidoras de poder supremo sobre a Síria, então ela, qualquer um que seja, tornar-se-ia o rei do norte. Até então, apenas a dinastia turca ocupa essa posição, em nossa opinião. Tiago White, Review and Herald, 12 de dezembro de 1854. Guarde bem isso. Esse era o pensamento de Tiago White, de que a Turquia era o rei do norte. Mas por que de repente, Tiago White pregou a teoria de alguns mileritas, que afirmavam que o papado era o rei do norte? Seu filho, Willie White, nos responde por que seu pai de repente pregou a teoria dos mileritas sobre o rei do norte, de Daniel capítulo 11. E Willie White nos diz algo bastante interessante. Ele diz que em 1877 e 1878, Tiago White estava preocupado em ajudar os adventistas do sétimo dia, entenderem que precisavam de suas ofertas para ampliação da obra em vários lugares, e que precisava liquidar as dívidas do colégio de Battle Creek, que tinha sido construído com dinheiro emprestado. E com a alma carregada com essa preocupação, Tiago White foi à Conferência Geral de 1878. Então ele diz: entre 1877 e 1878, o Sr. Tiago White carregou um tremendo fardo de alma sobre a questão de garantir o pagamento das promessas e liquidar as dívidas do colégio, e ele veio até a Conferência Geral de 1878, com a determinação de fazer tudo o que estivesse ao seu alcance, para ajudar os nossos irmãos a ter visões mais amplas, e a fazer maiores sacrifícios. Nesse mesmo ano, apareceu no editorial da Review and Herald, um artigo de Uriah Smith, sugerindo que a guerra existente entre a Rússia e a Turquia provavelmente era o começo do Armagedon. Então Willie White diz: no início da grande reunião campal, com representantes de todas as partes do campo, o Sr. Uriah Smith, em um de seus primeiros discursos, apresentou de uma maneira muito entusiasmada os mesmos pensamentos do editorial da Review. Para o Sr. Tiago White, foi um grande choque, porque se a lógica do discurso do Sr. Uriah Smith fosse levada a sério, as pessoas naturalmente concluiriam que o fardo do Sr. Tiago White, de ampliar a obra para vários lugares, estava muito atrasado e totalmente fora do lugar. O resultado natural da total aceitação do artigo e do sermão do Sr. Uriah Smith seria que nossos irmãos dissessem que o fim está próximo. A aceitação dessa visão minaria todos os planos e todos os esforços que o Sr. Tiago White estava fazendo para liquidar a dívida de nossas instituições e levar as pessoas a adotar visões mais amplas e fazerem esforços mais fortes para a promulgação da verdade. Em resposta a isso, o Sr. Tiago White subiu ao púlpito e apresentou a velha, antiga visão, da época dos mileritas, sobre o rei do norte. Tanto o Sr. Uriah Smith, quanto o Sr. Tiago White, estavam seriamente errados, ao apresentar suas opiniões sem conselho, mas o Sr. Tiago White, foi o que mais errou, porque foi seu discurso que deixou claro para as pessoas que nossos líderes não estavam de acordo. Ellen White,
teve revelações de Deus sobre esse caso, e repreende Tiago White. No dia seguinte, ou possivelmente no segundo dia, durante o período de oração, em sua tenda, a irmã White foi tomada em visão, e mostrada muitas coisas, que você encontrará no testemunho publicado, como dado naquela data, e entre outras coisas, ela deu uma severa reprovação ao Sr. Tiago White, por ter tomado um curso que levaria as pessoas a observar diferenças de opinião e a acalentar a falta de confiança. Nos poucos meses que antecederam essa reunião, eu li Daniel e Apocalipse do pastor Uriah Smith. Eu amo o escritor, admiro seu estilo, amo seu ensinamento, e fiquei chocado quando o Sr. Tiago White apresentou outra visão sobre o Rei do Norte. Um dia eu disse a ele: Pai, acabei de ler o livro do Sr. Smith, e sua exposição me parece clara. Você realmente acredita que Roma é o Rei do Norte? Sua resposta foi: Eu acho que o pastor Smith está indo rápido em sua exposição, e eu pensei que era hora de apresentar algo para verificar a corrente de crença de que o que está acontecendo era o início do Armagedon. Carta de Willie White a Leroy Fromm, 12 de dezembro de 1930. Em 1919, Willie White escreveu uma carta semelhante ao pastor John Lemieux, da Conferência de Ontário. No início da reunião, o Sr. Uriah Smith apresentou à grande congregação os mesmos pensamentos que ele vinha apresentando na Review, de que a Guerra Turco-Russa de 1877 a 78 foi o começo do Armagedon. E quando ele ouviu a apresentação do Sr. Uriah Smith, o medo tomou conta de sua alma, e ele apostou em sua exposição de Daniel 11. Não tanto que ele realmente acreditasse nisso, mas que ele pensaria que isso iria reprimir um movimento que ele pensava estar beirando o fanatismo, e poderia levar ao impedimento do trabalho a ser feito. Carta de W. C. White a John Lemieux, Ontário, Canadá, em 6 de maio de 1919. Essas duas cartas de Willie White, juntamente com tudo o que a Igreja publicou há décadas sobre esse assunto do Rei do Norte, descrevem claramente a unidade na compreensão desta importante profecia bíblica, que claramente apresenta a Turquia como o Rei do Norte. Veja agora a repreensão que Ellen White deu ao seu marido. Meu esposo tinha, sobre certos pontos, algumas ideias que diferiam das de seus irmãos. Foi-me mostrado que, por mais verdadeiras que fossem as suas opiniões, Deus não o chamou a pô-las diante dos irmãos e a criar diferenças de ideias. Ellen White, Conselhos aos Escritores e Editores, página 51. É interessante notar que ela repreende Tiago White por diferir de seus irmãos, mas não repreende Uriah Smith. Isso indica que a explicação de Uriah Smith sobre o Rei do Norte era a mesma dos outros pioneiros. Por isso Ellen White disse que seu esposo tinha algumas ideias que diferiam das de seus irmãos, e que ele não deveria criar ideias diferentes dos irmãos. Então, Tiago White estava sozinho em seus pontos de vista. Tiago White aceitou a reprovação? Tiago White aceitou a reprovação, mas foi uma das experiências mais difíceis com que foi chamado a lidar, pois sentiu que estava fazendo a coisa certa. Biografia de Ellen White, volume 3, 1876 a 1891, páginas 96 e 97. No final do artigo de 3 de outubro de 1878, onde Tiago White diz que o Rei do Norte é o papado, diz: Continua. Mas nunca foi continuado. Por que ele não continuou? Porque Ellen White disse ao marido para parar, e ele parou. Então, irmãos, Tiago White percebeu que sua ideia não foi correta em tentar alterar nossa mensagem porque as finanças poderiam não entrar. Vamos avançar e ver outro pastor que tem modificado a compreensão correta de Daniel 11,
40-45, o nome dele é Louis F. Ware. Ele escreveu extensivamente sobre essa nova visão simbólica ou espiritual de Daniel 11, 40-45, para tentar jogar por terra a verdade do Rei do Norte sendo a Turquia. Ele escreveu o livro, O Rei do Norte em Jerusalém, e o livro, A Verdade sobre a Senhora Ellen White, Uriah Smith, e o Rei do Norte. Nesses livros, ele tira conclusões totalmente fora da realidade, e engana seus leitores. Enquanto ele diz acreditar e apoiar o espírito de profecia, e a posição dos pioneiros, ele na verdade está em direta oposição a eles. Em seu livro A Verdade sobre a Senhora Ellen White, Uriah Smith e o Rei do Norte, na página 13, falando sobre o Armagedon ele diz: os ensinamentos de Uriah Smith sobre o Armagedon, o conflito final, difere dos ensinamentos claros do espírito de profecia. A serva do Senhor deixa definitivamente claro que o conflito final será entre as forças do bem e do mal, em relação à lealdade aos mandamentos de Deus. É este conflito que todas as profecias dos últimos dias descrevem, não um conflito militar, associado com o fim da Turquia, ou de nações adjacentes ao Eufrates. E no livro O Rei do Norte em Jerusalém, na página 13, ele diz: não há indício de Armagedon, sendo um conflito de nação contra nação. O Rei do Norte em Jerusalém, página 13. Luiz tenta destruir o conceito de uma batalha literal do Armagedon, porque a visão literal de Daniel 11, 40-45, e um Armagedon literal, estão inseparavelmente ligados entre si, na profecia. Tanto os pioneiros, como Ellen White, ensinaram a doutrina de um Armagedon espiritual, e também ensinaram uma Armagedon literal. A seguinte citação de Ellen White mostra como o pastor Luiz claramente joga por terra a verdade de um Armagedon literal que estava em harmonia com os pioneiros. As nações do mundo estão ansiosas por conflitos, mas elas são mantidas sob controle pelos anjos. Quando esse poder limitador for removido, haverá um tempo de angústia. Instrumentos mortais de guerra serão inventados. Os navios, com sua carga viva, serão enterrados no fundo do mar. Todos os que não têm o espírito da verdade unir-se-ão sob a liderança de agências satânicas. Mas eles devem ser mantidos sob controle até que venha o tempo para a grande batalha do Armagedon. Ellen White, no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, na página 967. Apesar dessa e outras declarações, o pastor Luiz ainda tenta ensinar que não há indício de o Armagedon ser um conflito de nação contra nação. E nesses livros ele também diz que o Rei do Norte é o papado. Então, como podemos confiar nas interpretações proféticas do pastor Luiz? Aqui está outro pastor, Leroy Frum, que provavelmente é familiar para muitos de vocês. E eu acredito que ele é um dos originadores mais importantes dessa falsa doutrina de que o Papa é o Rei do Norte de Daniel 11, e outras falsas doutrinas que entraram na Igreja Adventista. Ele escreveu sobre a visão simbólica do Rei do Norte em um conjunto de volumes de livros chamado A Fé Profética de Nossos Pais. Ele também contribuiu para o surgimento do livro Questões sobre Doutrinas, o livro mais polêmico da Igreja Adventista. O livro que causou grande dano à Igreja nos últimos 70 anos. Esse livro comprometeu a personalidade de Deus, comprometeu a doutrina do pecado, a natureza de Cristo e também comprometeu a forma como vemos Ellen White. Ele também foi responsável pela compilação do livro Evangelismo, em que colocou vários subtítulos sobre a Trindade, e acrescentou a palavra Trindade que Ellen White não escreveu. O objetivo era levar as pessoas a pensarem que foi Ellen White que escreveu aquilo. Leroy Frum escreve o seguinte em um livro chamado Movimento do Destino.
O próximo passo lógico, e inevitável, na implementação de nossas crenças fundamentais unificadas, envolveu a revisão de certas obras padrão, de modo a eliminar declarações, que ensinavam e assim, perpetuavam visões erradas sobre a divindade. Essas produções devem, portanto, ser harmonizadas com a agora declarada fé da Igreja. Movimento do Destino, página 422. Você observou atentamente o que Leroy Froom disse? Ele está reconhecendo que eles acharam necessário mudar parte de nossa literatura que não concordava com a nova teologia ou nova interpretação que eles estavam implantando na Igreja. Mudanças em relação, não apenas à visão de Daniel capítulo 11, 40 a 45, mas a toda uma série de outras doutrinas que entraram na Igreja. Ele disse que eles precisavam eliminar declarações dos livros dos pioneiros, para ser harmonizadas com a agora declarada fé da Igreja. Ellen White, inspirada por Deus, escreve uma repreensão para homens como Leroy Froom. O mesmíssimo Satanás está em atividade para minar a fé do povo de Deus neste tempo. Há pessoas prontas a apanhar toda ideia nova. As profecias de Daniel e Apocalipse são mal interpretadas. Essas pessoas não consideram que a verdade foi salientada no tempo designado pelos próprios homens a quem Deus estava dirigindo para efetuarem essa obra especial. Esses homens seguiram avante, passo a passo no próprio cumprimento da profecia, e aqueles que não haviam tido uma experiência pessoal nessa obra devem tomar a palavra de Deus e crer na palavra deles, os que foram dirigidos pelo Senhor na proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Estas mensagens, recebidas e vividas, estão fazendo sua obra para preparar um povo para subsistir no grande dia de Deus. Se examinarmos as Escrituras para confirmarmos a verdade que Deus deu a seus servos para o mundo, seremos achados proclamando a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 111. Portanto, o conselho de Ellen White é para nós confiarmos naqueles homens que foram guiados por Deus na interpretação das profecias de Daniel e Apocalipse no início. E homens como Leroy Froom não quiseram seguir esse conselho de Deus. Eles queriam parecer melhores aos olhos do mundo evangélico, e preferiram aceitar os conselhos das filhas de Babilônia, e rejeitar o conselho de Deus. Esses homens são falsos ensinadores. Outro homem influente, que também promoveu ou apoiou o falso ensinamento sobre Daniel 11, 40-45, dizendo que é simbólico, e se refere ao papado, foi Roy Alan Anderson. E ele escreveu um livro chamado As Revelações do Apocalipse. Ele também contribuiu para que falsas doutrinas, como a Trindade, a natureza não caída de Cristo, o pecado original, etc., entrassem na Igreja Adventista. Assim como fez Leroy Froom, ele também desobedeceu o conselho de Deus de aceitar a interpretação de Daniel e Apocalipse, feita pelos pioneiros. Esse pastor também faz parte dos falsos ensinadores. Os livros como Questões sobre Doutrinas, Visões dos Pioneiros sobre Daniel 11, e o Armagedon, Movimento do Destino, A Fé Profética de Nossos Pais, As Revelações do Apocalipse, O Rei do Norte em Jerusalém, etc. Fazem parte daqueles livros de uma nova ordem, que Ellen White disse. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Esses livros são estranhos ao adventismo pioneiro. Livros que dizem coisas que nunca ouvimos ou nunca foram ensinadas antes. Então, caros irmãos, estamos vendo a profecia de Ellen White sendo cumprida em muitos desses homens, e nos livros que eles escreveram. Razão número 4. Evidências esmagadoras revelam o significado prático de uma interpretação literal dos versículos 40 a 45. Uma interpretação literal do versículo 45, em particular,
dá um evento final que age como um sinal-chave, ou um marco, que revela que a porta da graça fechará em seguida. A interpretação simbólica deste versículo não dá tal advertência. O papado chega ao fim, na segunda vinda de Cristo, após o fechamento da porta da graça, e seria tarde demais para o povo de Deus ver o cumprimento do sinal, que indica o fechamento da porta da graça. Então, para você que estuda as profecias, observe como isso realmente não se encaixa com a realidade. Isso não combina com o que sabemos sobre o capítulo 13, 16 e 17 de Apocalipse, onde o papado persegue o povo de Deus, mesmo depois que o rei do norte chega ao seu fim, em Daniel 11, 45, e após o fechamento da porta da graça, onde o papado, que é um dos 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, de Apocalipse 16, versos 13 e 14, que vão ao encontro dos reis da terra, e de todo o mundo, para forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Quinta razão. Porque o cumprimento de Daniel 11, verso 45, dará um grande impacto na aceitação das mensagens dos 3 anjos. Uma grande confirmação de fé ao povo de Deus. Vocês sabem quem é esse homem, Josias Litt? Foi um dos principais pastores que pregavam o segundo advento. Ele publicou uma explicação de Apocalipse 9, prevendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, no dia 11 de agosto de 1840, a Turquia deveria entregar a sua independência nas mãos dos países cristãos. Isso se tornou realidade e deu credibilidade ao clamor da meia-noite. Aqui está uma descrição desse acontecimento, feita pelo pioneiro J. N. Loughborough, em um livro chamado O Grande Movimento Adventista. Esse notável cumprimento da profecia teve um tremendo efeito na mente do público. Intensificou o interesse do povo em ouvir sobre o assunto da profecia cumprida, e se cumprindo. O Dr. Litt afirmou que, no espaço de poucos meses após 11 de agosto de 1840, havia recebido cartas de mais de 1000 notáveis infiéis, alguns deles líderes de clubes. Nessas cartas, eles afirmavam que tinham desistido da luta contra a Bíblia, e a aceitavam como revelação de Deus ao homem. Alguns deles se converteram totalmente a Deus, e vários se tornaram poderosos oradores no grande movimento do segundo advento. Alguns se expressaram da seguinte maneira ao Dr. Litt. Nós dissemos que os expositores da profecia faziam citações das páginas mofadas da história para fundamentar suas reivindicações de cumprimentos proféticos. Neste caso, porém, temos fatos reais diante de nossos olhos. O grande movimento do segundo advento, página 102. E então, você pode observar que naquela época, quando um dos pioneiros se apresentou e aplicou as regras de Miller, e fez uma previsão que se tornou realidade, houve um grande impacto nos crentes, e até mesmo nos incrédulos. E agora, no final, o cumprimento do fim da Turquia, haverá uma ocorrência semelhante. Isso, se dermos um passo em fé, e vermos a interpretação correta, de Daniel capítulo 11, especificamente o versículo 45, e começarmos a proclamar ao mundo, assim como os pioneiros fizeram. O mesmo método de interpretação da Bíblia, também dará grande impacto ao alto clamor. Falando sobre Daniel 11, verso 45, Tiago White diz o seguinte: aquela porção da profecia, que dará grande confirmação de fé no alto clamor, e no fechamento de nossa mensagem. Tiago White, Review and Herald, 29 de novembro de 1877. Quando o exato evento aconteceu no dia previsto, a interpretação adventista desta profecia, e portanto da Bíblia, não poderia mais ser contestada. Chamava-se a profecia que converteu 1000 infiéis. Ela deu um ímpeto ao clamor da meia-noite em 1844,
como nada mais poderia fazer no início deste movimento. Daniel 11:45 foi projetado por Deus para dar o mesmo impulso ao alto clamor no final, na pregação do Evangelho e no fechamento da porta da graça. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. A importância de entender corretamente esta questão é apresentada por Ellen White no livro O Grande Conflito. Nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós, tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça, e obra de preparo para o período de angústia, acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam, se nunca houvessem sido reveladas. Satanás vigia para impedir toda impressão que os faria sábios para a salvação, e o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. O Grande Conflito, página 594. Os discípulos tiveram uma ideia errada da missão de Jesus, por causa de ideias preconcebidas, e assim eles ficaram despreparados para seu tempo de provação. E então ela aplica isso, hoje, e diz que os eventos relacionados com o fechamento da porta da graça também são claramente apresentados, mas multidões não têm mais compreensão dessas importantes verdades, do que se nunca tivessem sido reveladas a elas, e o tempo de angústia as encontrará despreparadas. Então, cabe-nos compreendê-lo corretamente. O pioneiro Haskell, em seu livro A História de Daniel, o profeta, na página 249 diz: o anjo selador passa por Jerusalém, a igreja, para colocar o selo do Deus vivo na testa dos fiéis, e enquanto esta obra avança, a Turquia permanece como um indicador nacional para o mundo, para que os homens saibam o que está acontecendo no santuário, acima. Haskell, A História de Daniel o Profeta, página 249. Há apenas um lugar na Bíblia, que dá um evento para marcar o fim do tempo da graça. E esse é, Daniel 11, verso 45.